Namastê, estamos começando mais um programa Espiritualidade e Consciência. Eu sou Lucas Silva e hoje o tema do nosso programa é livre. Eu deixei um espaço hoje aqui para responder a perguntas que nos foram enviadas para a página Espiritualidade e Consciência. E eu vou, ao longo do programa aqui, tentar respondê-las. Mas antes eu gostaria de convidar você a fazer o exercício que nós sempre fazemos no começo dos programas. Peço que feche os olhos, relaxe o corpo, respire tranquilamente. Peço que você observe os pensamentos que rodeiam e chegam na sua mente, as emoções que podem estar tentando surgir. Só observe. E lentamente você abre seus olhos, mas mantenha a mesma tensão de antes. Algumas pessoas me perguntam o porquê desse exercício durante o programa. E esse exercício é justamente para trazer a nossa atenção de volta para o agora. Nós quase nunca estamos focados no agora. A grande maioria das vezes nós estamos pensando ou no futuro ou no passado, remoendo situações que já se foram, ou tentando viver aquelas que ainda não existem. E isso nos atrapalha, nós perdemos o foco. Então esse exercício simples de parar por um instante quer chamar a sua atenção para o agora, para que você possa perceber esse momento, que é o momento presente, é o único que existe. Passado e futuro são ilusões. Vou começar respondendo as perguntas que me chegaram aqui. Como o tema é livre, tem perguntas
falando sobre assuntos diferentes. A primeira pergunta é da Blanca Fernandes. Ela pergunta como harmonizar os auxílios doados pela espiritualidade. Bom, essa é uma boa pergunta. Eu já fiz ela para mim mesmo algumas vezes. E Blanca, a melhor forma da gente harmonizar ou utilizar os auxílios que nós recebemos da espiritualidade é aplicando isso na nossa vida diária, aplicando aquilo que a gente aprende, aquilo que chega até nós, aplicando aquilo que nós experimentamos por um instante, é reciclar realmente, saber retirar tudo de bom que contém nos ensinamentos que a vida como um todo nos presenteia e utilizar aquilo na sua vida diária, porque senão não tem sentido. Há algum tempo eu pensei que a melhor forma fosse repassar isso para os outros, mas eu vejo que não é. Primeiro, porque nós, na condição humana que estamos, não somos melhores do que ninguém, não somos superiores a ninguém, e por mais que o ego muitas vezes tente se mostrar dessa forma, que é ilusória, a gente tem que observar e sermos honestos com nós mesmos. Temos que ter honestidade para com nós mesmos para assumir essa postura verdadeira. Então, a melhor forma de utilizar ou de harmonizar aquilo que você recebe da espiritualidade é aplicando na sua vida. Então, eu vejo que esse é o melhor caminho, a melhor escolha. Até porque, se você quer mudar alguma coisa no mundo, melhorar o mundo, as pessoas, contribuir para isso, a gente tem que começar a construir esse mundo melhor em nós mesmos. Então a gente tem que fazer uma reforma interna, buscarmos escanear o nosso próprio ser, para que a gente possa melhorar e assim contribuir para a melhora do mundo. Eu espero ter respondido a sua pergunta e se ficou faltando alguma coisa, eu peço a você que entre em contato com a gente pela página Espiritualidade e Consciência no Facebook. Temos aqui uma segunda pergunta, a pergunta da Sayo Santos. Ela pergunta: Lucas, daria para te comentar um pouquinho sobre o não julgar, tão pregado entre espiritualistas, já que no momento em que fizemos qualquer escolha já estamos julgando bom? Pois é, Sayo, essa coisa do julgamento realmente é algo que acaba até gerando uma polêmica no meio espiritualista, que as pessoas acabam enxergando isso só como algo negativo. Realmente, quando nós fazemos uma escolha, nós estamos julgando se aquilo vai ser bom ou ruim para nós, se aquilo vai ser positivo ou negativo na nossa vida. Não tem como fugir disso. E as pessoas tendem a confundir, achando que julgar algo é ruim. Não é. Quando você julga, você está fazendo realmente uma escolha. Você está analisando aquilo que se manifesta na sua frente e dizendo se vai ser bom ou ruim para você. Desde que você não alimente isso como uma verdade absoluta, ou seja, aquilo que serve para você serve para todos, desde que você não faça isso, não tem nada de errado. Não vejo problema algum. Então, falta um pouco de bom senso no meio espiritualista, porque qualquer coisa que se faça ou que se diga gera polêmica. E a gente vê que não é assim que a coisa funciona. Julgamentos são sim positivos.
desde que você os faça com bom senso, analisando, um olhar crítico, e desde que você não tome isso como uma verdade absoluta. Porque é impossível você escapar, sempre você está julgando. É impossível, sempre você está julgando alguma coisa. E acho que isso é positivo e salutar. Não vejo motivos para não julgar, entende? Então, eu espero ter respondido essa sua pergunta. E tem mais uma pergunta aqui, sua, onde você me pergunta se fazer de coitadinho, pobrezinho para conseguir a ajuda que se quer. É grau de consciência ou falta de caráter? Gostaria de saber a diferença entre um e outro. Pois é, Sayur. A gente vê muito isso em centros espiritualistas, em templos, igrejas e tudo mais. Olha, é falta de caráter realmente. Existem aquelas pessoas que se fazem de vítima diante da vida. Aquelas que são vítimas de si mesmas. Ou seja, aquelas pessoas que se vitimizam diante da vida. Tem uma frase que diz que você está onde se coloca. Se você se coloca na lama, o problema é seu. Não é meu, não é do Papa, nem de Jesus. É seu. E se você está onde se coloca, você pode escolher aonde você quer estar. Correto? Então nós vemos muitas pessoas aí se fazendo de vítima, de coitadinho realmente, como você colocou na pergunta, porque ela sabe que é mais fácil. No momento em que você cruza os braços e senta na cadeira, esperando o médium, o sacerdote, o guru, ou seja lá quem for, melhorar a sua vida, fica mais fácil, porque você não precisa fazer nenhum esforço, você não precisa trabalhar para isso, você não precisa se dedicar, você não precisa se disciplinar, você não precisa ter foco. Então é muito mais fácil realmente você colocar uma oferenda lá na rua e esperar o guia, santo, seja lá o que for, resolver sua vida. Muito mais fácil você ir na igreja e esperar o pastor, com a oração milagrosa dele, resolver todas as áreas da sua vida. Muito mais fácil você ir na igreja pegar a hóstia, confessar os pecados e achar que tudo vai ficar resolvido. Muito mais fácil você ir num centro, tomar um passe e achar que dali em diante você vai ser outra pessoa. As coisas não mudam assim de uma hora para outra. Lembrando, e volto a dizer, não tenho nada contra quem gosta ou quem faz isso. Nós só estamos dizendo que não é assim que você vai mudar a sua vida. E não é. As pessoas vão e ficam enfiadas em templos, igrejas, correndo atrás de sacerdotes, gurus, e a vida dela não se resolve. Porque o poder dela de cocriação foi totalmente anulado. O que é o poder de cocriação? É você exercer a sua vontade. É você focar naquilo que você quer e fazer aquilo acontecer. Agora, para isso, você precisa trabalhar, você precisa ter coragem, você precisa fazer um esforço. Não é sentado na cadeira que você vai resolver. Então, algumas pessoas preferem fazer isso. Me perdoem, mas é minha opinião particular. Acho uma idiotice. Pode haver quem discorde de mim, não sou dono da verdade e nem quero ser. Entende? Então, é realmente falta de caráter. E você perguntou quando é grau de consciência e quando é falta de caráter. Olha, falta de caráter é isso que eu te disse. Quando a pessoa se vitimiza, se faz de coitadinho, não quer fazer esforço para melhorar a própria vida. Agora, essa coisa aqui do grau de consciência, que também é muito falado, é quando a pessoa, segundo o estado em que ela se encontra, ou seja,
É quando a pessoa, no estado atual em que ela se encontra, encontra determinadas limitações na vida dela, na frente dela, e ela busca o auxílio porque ela se permite enxergar algo a mais através do outro. Então talvez ela vai numa palestra, ou ela vai ouvir um programa, ou ela vai num centro conversar com uma entidade, ou seja lá o que for, mas nesse momento ela não está seguindo alguém, ela não está idolatrando ninguém, ela não está acreditando absolutamente no que o outro diz. Ela está analisando com um olhar crítico e se permitindo enxergar algo a mais através do outro, ou através de outra coisa. Porque nós sabemos que a maior professora que nós temos é a vida. Se as pessoas prestassem mais atenção nela, ninguém precisava mais de palestra, centro, programa e tudo mais. Então, o grau de consciência é isso. Agora, tem muita gente que confunde grau de inconsciência com vitimização. Aquela pessoa que se vitimiza e diz que é incapaz, alimenta isso dentro dela, é falta de caráter. Ela não quer melhorar, ela não quer fazer um esforço. Porque ela sabe que ela vai precisar trabalhar para isso, vai ter que enxergar a sombra, vai ter que lidar com o monstro que está dentro dela. Então ela prefere ficar na posição de vítima, culpando a vida, culpando os outros, as situações. E assim ela vai. Agora, grau de consciência não é desculpa para ninguém. Até porque todos nós aqui estamos num determinado grau de consciência. Entende? Todo mundo aqui tem um certo grau de consciência. Todos têm. E, de acordo com o grau de consciência que se encontra, existe também algumas limitações. Alguns mais, outros menos, limitações diferentes, enfim, mas existem. Então, um grau de consciência é o estado atual em que a pessoa se encontra, com as limitações que ela tem neste momento. Ou seja, não são para sempre, precisam ser trabalhadas, superadas, assim como todo mundo. Não tem nada a ver com vitimização, que aí é outra coisa. Entende? Muito obrigado pela sua pergunta, espero ter respondido. Se eu não respondi, entre em contato com a gente lá pela página Espiritualidade e Consciência. Agora eu vou responder uma pergunta aqui do Lucas de Oliveira Dantas. Ele pergunta: métodos para se sentir na paz, que já é. Como sentir a paz nutrida e as influências dos outros irmãos de luz ou irmãos ainda se encontrando na paz que são? Sei que esse é um processo individual, porém seria interessante o tema ser abordado. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. É o seguinte, você pergunta métodos para sentir a paz que já é. Olha, Lucas, o melhor método para sentir a paz que você já é, na verdade, não existe. Porque se a paz já é, ela é e pronto. No momento que você sente ela, ela está estabelecida em você. Então não tem como fazer um exercício, dar 3 pulinhos e tudo mais. Entende? Eu tô brincando, mas não me leve a mal. Eu entendi, a sua pergunta é séria. Para sentir, então, olha só, meu irmão, você pergunta como sentir a paz nutrida e as influências de outros irmãos de luz ou irmãos que ainda se encontram buscando a paz, né? Que eles são. Olha, eu sempre digo uma coisa, principalmente para aqueles que são médiums ou que estão querendo desenvolver a mediunidade. Hoje em dia todo mundo quer abrir os chakras, quer desenvolver mediunidade, quer abrir terceira visão, quer elevar a Kundalini. Olha,
Primeira coisa que a gente tem que aprender é amar. E nisso nós ainda somos totalmente precários. Nós somos precários de amor. Nós ainda não conseguimos amar o outro incondicionalmente. Então, eu vejo que tudo que a gente tentar fazer que tiver saindo fora disso, eu vejo que chega a ser quase uma hipocrisia. E eu não estou falando isso para você, eu estou comentando realmente o que acontece. Inclusive falo de minha experiência pessoal no meio espiritualista. Chegou um tempo em que eu queria fazer tudo, desenvolver mediunidade e tudo mais, etc, etc, etc. Mas eu percebi que eu não sabia amar, não conseguia amar. Eu amava aquele que também retribuía, de certa forma, aquilo que eu chamava de amor, e aquele que muitas vezes não gostava de mim, ou discordava de mim, ou seja lá o que for, eu sentia um verdadeiro ódio por ele. Então eu falei, peraí, o que adianta eu querer enxergar espírito, conversar com espírito, fazer projeção astral, ser médium, incorporar, trabalhar no centro e tudo mais, se eu não consigo fazer essa coisa simples? Não adianta. Isso que eu estou te contando aqui é experiência pessoal minha. Vivi isso. Chega um momento que você tem que tirar a máscara e deixar de ser hipócrita. Isso aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que esteja acontecendo com você. Não sei. Mas estou te dizendo que isso não é o mais importante. Entende? Essa coisa de enxergar espírito, sentir e ver. Olha, isso não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Pode ter certeza disso. O que eu mais conheço aí são médiums, pessoal que tem experiências fortes, vamos dizer assim, e que realmente não sabe o que é amor, não sabe o que é paz, não consegue viver de uma forma equilibrada. Então não tem sentido. É aquilo que o Osho fala numa frase dele, que eu já disse no programa anterior. É aquilo que ele diz: a questão não é se existe vida após a morte, sim se você está vivo antes da morte. É isso que a gente tem que analisar. Porque se a gente não sabe viver equilibradamente aqui, pode ter certeza que a gente não vai viver de forma equilibrada em lugar nenhum. Entende? Então a melhor forma de sentir a paz que você é se reformando internamente, observando sua mente, seu ego, compreendendo que essas são ferramentas utilizadas pela consciência, que você está dessa forma, você não é. Você não está preso a isso. E, através do trabalho da reforma interna, viver. Nós precisamos viver. Tem muita gente que tem medo de viver, tem medo de errar, tem medo de se arriscar nas situações. A gente tem que viver. Então, a melhor forma de você sentir isso é sentindo-se. Você pergunta, como faço isso? Eu digo a você, volte-se para dentro. Ah, mas qual método eu utilizo? Aí fica por sua escolha. Se você gosta de meditar, medite. Se você gosta de ir para um lugar tranquilo e ficar com você mesmo, fique, mas fique. Observe o que acontece quando você está sozinho. Observa seu ego, sua mente, aquilo que chega até você, aquilo que sai de você. Observa a sua vida, suas relações com as pessoas que estão à sua volta. É aquilo que eu falo, a melhor professora é a vida.
Se a gente prestar mais atenção nela, a gente aprende muita, muita coisa. Então fica assim, muito obrigado pela sua pergunta. Se eu não respondi algo, ficou faltando alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente pela página Espiritualidade e Consciência, que nós tentaremos responder, se estiver ao meu alcance. Temos mais uma pergunta aqui que é da Denise Macedo Faria. Ela pergunta: os rituais de qualquer frente espiritualista têm algum peso no mundo espiritual? Ou é ilusão, nada acontece lá? Olha, Denise, os rituais, como mantras, orações, quando são utilizados no plano espiritual, eles ativam forças, evocam energias, porque eles funcionam como links. Um link energético que te leva a se conectar com uma energia ou com uma egrégora, um grupo. Existem grupos específicos no astral ligados a determinadas correntes, determinadas energias, determinados grupos. Quando você utiliza alguma dessas coisas, você está realmente, de certa forma, evocando, linkando, se conectando com aquilo que está do outro lado, com aquilo que está conectado com isso. Então, se você faz uma determinada oração, você vai estar se ligando com grupos e energias que têm envolvimento com aquilo. Do mesmo modo com mantras, pontos, seja lá o que for, entende? Então, tem sim uma utilização específica no plano astral. Agora, isso tudo chega a ser secundário até determinado ponto, porque nós sabemos que são ferramentas que podem ser utilizadas e devem ser, mas que tem uma coisa muito comum: as pessoas acabam se agarrando demais a isso, se prendendo, se escorando nisso. E isso não é positivo. A gente tem que lembrar que nós somos eternos, nossa consciência é ilimitada, e por mais que nós estamos num estado temporário, onde nós temos um grau de consciência, temos um ego, uma mente, temos nossas limitações, nós temos que trabalhar para nos melhorarmos. Então a gente tem que desenvolver nossas capacidades, nossas habilidades. Temos sim. Agora, isso tudo é através do autoconhecimento. Você tem que se explorar para você saber o que você deve, o que você pode fazer. E para quem tem experiências, principalmente fora do corpo, é interessante fazer algumas pesquisas, alguns trabalhos utilizando essas ferramentas para ver realmente o que acontece. Faça a experiência, né? Aquilo que eu sempre falo, não acredite no que a gente fala. Faça a experiência. Aí você vai ver se acontece, se não acontece, se realmente tem ou se não tem, se aconteceu com você ou não aconteceu. Experiência. Experiência te dá certeza. Aquilo que eu falo, não. É por isso que eu sempre estou batendo numa tecla aqui, que é para as pessoas terem experiências próprias, não ficarem dependendo de ninguém. Tá ok? Então espero ter respondido a sua pergunta, Denise. E se não respondemos, entre em contato com a gente pela página Espiritualidade e Consciência. Tem uma pergunta aqui de um amigo, Suamidin. Ele pergunta: como perceber um processo de repetição
com perceber que um processo de repetição se instalou na nossa vida. Por exemplo, mesmas coisas se repetindo sem grandes mudanças ou fatos e situações que nos movam e coloquem em risco nossa zona de conforto. Pois é, você diz aqui das coisas se repetindo sem grandes mudanças e situações que nos movam e coloquem em risco nossa zona de conforto. Pois é, tem muito isso. A gente observa hoje na vida das pessoas aquilo que os hindus chamam de roda de Sansara, que é o ciclo vicioso de reencarnações sucessivas presos no mesmo roteiro. Eu costumo dizer que a gente pode comparar isso com um teatro, uma peça teatral. Muda o cenário, muda os personagens e o roteiro continua o mesmo, ou seja, a pessoa continua praticando os mesmos atos da mesma forma, continua caindo nas mesmas armadilhas e isso vai se repetindo, vai virando uma bola de neve. Quando nós estamos numa situação onde a gente não muda de opinião, não revisa nossos conceitos, quando a gente só está olhando para o próprio umbigo e nos enxergando como senhores da verdade absoluta, essa é a maior doença que tem no mundo. Quando alguém levanta uma bandeira e diz aqui está a verdade, 100 pessoas no outro lugar morrem. Porque sempre gera conflito. Quando alguém defende uma verdade absoluta, seja ela qual for, sempre gera conflito, guerra. Porque não tem ninguém no mundo que possa dizer eu sou o dono da verdade absoluta. Não existe. E não tem nenhum homem, seja ele qual for, nenhum avatar que passou por essa terra que seja dono da verdade absoluta. A verdade é aquilo que tu sente nesse momento. A verdade é o agora. Aquilo que você utiliza e faz nele, aquilo com o que você preenche ele, aquilo a que você se dedica, é verdade para você nesse momento. Agora, pode não ser amanhã. Então não existe um absolutismo nisso. Nós observamos muito isso. As pessoas continuam, trocam, por exemplo, de roupa, de cidade, às vezes até de família, mudam as características, o modo de, muitas vezes o modo de se comportar, e a gente vê que dentro dela ela continua a mesma, continua praticando os mesmos atos, no mesmo modo, a mesma coisa se repetindo sucessivamente. Então as pessoas acabam se perdendo no meio disso. Nós vemos as pessoas hoje, a vida da humanidade. As pessoas entram aqui e ao invés de saírem desse mundo pessoas melhores, quando não saem, pior, saem do mesmo modo que chegaram. A pessoa chega carente, sai carente. Chega ignorante, sai ignorante. A gente vê isso. E aí o que acontece? A gente vê também do outro lado que a mesma coisa se repete. Pessoas ainda presas à religião, tentando defender uma verdade que não existe. Pessoas presas a um grupo. Pessoas presas àquilo que elas chamavam de filosofias de vida. Pessoas agarradas ainda à própria organização familiar. Pessoas presas a esse mundo, às coisas que tem aqui que são temporárias. A gente vê de tudo. A gente vê pessoas também perdidas e agarradas
agarradas aos seus atos, pessoas que não querem mudar, não abrem mão. E isso tem ligação justamente com aquilo que eu falei numa pergunta que a Sayou enviou. A pessoa não quer mudar, ela quer defender uma verdade absoluta, porque ela está numa zona de conforto, aquilo que você colocou aqui. Quando você está na zona de conforto, olhando as coisas por cima do muro, você não precisa mudar, porque você alimenta uma falsa sensação de superioridade ou de já ser conhecedor da verdade. Então você não precisa mudar. Eu até falo, não tem nada que me chateie mais do que alguém dizer que eu não mudei, que eu não mudo. Tudo nesse mundo muda, o tempo todo. Imagina passar 2, 3, 4, 5 anos e você continuar a mesma pessoa sempre. Tem alguma coisa de errado com você. A mudança é movimento. Movimento é evolução. Nós estamos evoluindo sempre, progredindo sempre. Quando alguém está tentando puxar o freio de mão e parar no meio do caminho, é porque essa pessoa não tem coragem de olhar para ela mesma. Mas mais cedo ou mais tarde ela vai ter que lidar com isso. Então muitas vezes a gente vê pessoas aí com sofrimento batendo na porta, a dor vindo dar o recado, porque a pessoa não soube perceber. A pessoa não quis. Ela preferiu ficar na zona de conforto. Ela preferiu ficar olhando as coisas de cima do muro. Então quando o muro cai, ela vê que não tem para onde correr. Ou ela enxerga e vai mudar, ou ela enxerga e vai mudar. Não tem jeito, não tem situação, não tem para onde correr, não tem saída. E isso acontece muito, é mais frequente do que a gente possa imaginar. Se a gente for observar as pessoas, a gente vê que a grande maioria delas estão agarradas a isso. Eu até pergunto para as pessoas que estão nos ouvindo: tem algo na sua vida que você gostaria de mudar? Tem algo em você que você gostaria de mudar? Tem algo que você vê que está te limitando, te atrapalhando? Não muda por quê? A gente sabe que tudo nessa vida é questão de escolha. Você escolhe para onde quer ir, você está onde se coloca. Então, eu acho que isso é um convite para nós nos revisarmos e olharmos realmente no espelho, enxergarmos honestamente quem nós somos e qual é a nossa realidade atual, nossa situação interna atual. Então, obrigado pela sua pergunta. E se ficou faltando alguma coisa, eu peço a você, por favor, entre em contato com a gente lá pela página Espiritualidade e Consciência, que a gente volta aqui e responde no próximo programa. E tem uma outra pergunta aqui que não foi identificada, que a pessoa está falando que tem dificuldades para visualizar. Por exemplo, para fazer uma meditação, um relaxamento, onde ela precisa visualizar alguma situação, alguma coisa, e ela tem dificuldade para isso, ela não consegue. Aí ela está perguntando o que pode gerar isso, qual a explicação para a pessoa não conseguir imaginar, visualizar coisas mentalmente. Olha, a explicação é o seguinte: isso é falta de concentração mental. Eu, eu particularmente, uma vez tive grandes dificuldades para me concentrar. Quando eu ia me concentrar em alguma coisa, ficava vindo mil pensamentos na minha mente, eu não conseguia me focar naquilo que eu queria visualizar, pensar ou me focar. Se não é isso que acontece com você, eu acho que é o contrário.
Então, é o seguinte, eu te recomendo fazer exercícios de meditação para você poder controlar, ter um certo controle sobre a mente, o que não é escravizar ela ou brigar com ela. Você não precisa brigar contra ela, você vai observar o que acontece e não se identificar com aquilo que surge. E com o tempo você vai perceber que você vai ter mais facilidade para fazer isso. Tem várias técnicas aí de meditação, se você quiser você pode entrar em contato com a gente lá pela página Espiritualidade e Consciência que a gente te envia. E recomendo você, junto com essas práticas, esses exercícios, você fazer exercícios de visualização. Fazer determinadas visualizações, se focar naquilo e ver qual o nível de dificuldade, aonde você está tendo mais dificuldade, o que está melhorando. Você vai fazer essas duas coisas, uma auxiliando a outra. E aí você vai observando os resultados. Entende? Vai ser dessa forma que você vai poder trabalhar isso aí. É questão realmente de falta de concentração. Tem que desenvolver a concentração que o problema se resolve. Então, nós não temos mais perguntas, já estamos chegando no finalzinho. Vocês que nos enviaram as perguntas, se faltou alguma coisa, entre em contato com a gente lá pela página Espiritualidade e Consciência. Você que acompanha os nossos programas e quer enviar pergunta, é só procurar lá no Facebook, página Espiritualidade e Consciência, que vocês vão encontrar e podem enviar sua pergunta diretamente para a página. Bom, é isso, chegamos ao final. Eu sou Lucas Silva. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito obrigado a vocês que nos enviaram suas perguntas. Espero ter contribuído de alguma forma. Muita paz, muita luz a todos. Namastê.